Pessoal, vou apresentar vocês. Hoje a nossa live é do Instagram do Fórum de Desenvolvimento do Rio. É com o Alexandre Gurgel. O Alexandre que é professor, consultor, especialista em gestão pública. Aí vou ler aqui um pouquinho do currículo dele. Ele é especialista em gestão pública e de empresas, mestre em administração pela FGV e doutorando do Instituto de Economia da UFRJ. Conheci o Alexandre já há alguns anos e trabalhou também no governo do estado do Rio, justamente ajudando a impulsionar essa questão dos APLs, né, dos arrojos produtivos locais. Então, tem uma experiência bacana para a gente trazer nesse momento e é por isso que a gente está aqui discutindo. O Fórum está iniciando uma série de lives buscando abordar as questões ligadas às cidades. Então, semana que vem a gente vai estar confirmando aí os nossos companheiros aqui de live e a gente vai divulgando no perfil do Fórum, então sigam lá para vocês poderem participar também. E para mim é um prazer estar aqui de novo com o Alexandre. Seja bem-vindo. Obrigado, Geisa. Que honra fazer uma live com você. Estou até nervoso. A gente vai estar aqui, ó. Eu vou estar conversando com você aqui direto no Instagram. Tá? Também vou estar consultando um pouquinho aqui das redes sociais que a gente faz parte, para a gente ir estimulando aí a galera a tirar dúvida. Então, assim, se você me permite, ó, a galera que já segue a gente, o pessoal que está lá no Facebook, no Face Alexandre Gurgel, pode vir para cá e consultar a ferramenta, tirar dúvida. O pessoal que está nos grupos de Zap, eu estou vendo aqui, já está começando uma interação aqui pelos grupos de Zap. Manda pergunta pelo Zap, manda pergunta por aqui e assim, estou à disposição de vocês. Tá, Geisa? Você manda, você conduz, eu aqui sou seu convidado. Alexandre, a gente conversou e até está no ar já o Rio em Foco, que a gente falou sobre a questão das cidades, né? Elas estão hoje no foco nessa discussão da pandemia. E esse é um momento muito crítico, né? Não só para o país, como para todo mundo. Está todo mundo descobrindo como lidar com uma questão tão séria, né? E com a possibilidade de contaminação generalizada. Então, as pessoas com muito medo também. Várias medidas estão sendo adotadas de isolamento social, de fechamento de fronteiras. E todo o setor produtivo tem ficado muito mobilizado para poder acompanhar todos esses desdobramentos, né? Todo dia a gente tem decretos novos, tentando ajustar, reajustar, fechar, abrir, enfim, tem várias tentativas aí nesse momento. E eu queria que você comentasse um pouco, assim, qual a tua visão sobre os desafios que essa pandemia tem trazido aí para o tema nosso hoje central, que é o das cidades. Bom, Geisa, primeiro eu queria começar com uma parte um pouco mais séria, que é compartilhar com você, com o Fórum, toda a nossa solidariedade, né, o nosso acolhimento às pessoas que vivenciaram momentos difíceis, ainda vão ter momentos difíceis. A gente sabe que pessoas perderam entes queridos, então que todas as pessoas se sintam acolhidas, que a gente possa externar nosso respeito, nosso carinho. É um momento de dor, né? É um momento de dor para o mundo, e assim, nada vai recuperar a perda de uma vida, e eu tenho certeza que só o tempo e solidariedade, uma postura humana, uma postura cristã vai permitir que a gente reaja a tudo isso, né, que nós estamos enfrentando. A primeira parte, eu acho, da nossa conversa, para chegar nas cidades, a gente tem que, tanto você quanto eu te acompanho, você, quanto que você é estudiosa, o quanto que você respeita a ciência. Então, durante esse processo ainda sanitário, esse processo de saúde, esse processo de prevenção da contaminação, a gente não pode deixar de ouvir, né, a ciência, de respeitar a ciência, o posicionamento que o mundo vem tomando para proteger as pessoas. Tá? A nossa conversa é de economia, a nossa conversa é de retomada do comércio, do serviço, da indústria,
a nossa conversa é de como que a gente vai poder ter trabalho e renda mais na frente, como é que trabalha e gera receita e renda nesse momento atual, e o quanto que políticas públicas municipais vão permitir que a gente faça um melhor enfrentamento desse caos, né? Eu acho que você foi muito feliz, Geisa, quando você deu o título, né? As políticas municipais enquanto uma ferramenta para o enfrentamento do caos do pós-coronavírus. Eu acho que elas começam agora e elas se estendem ao final dos governos, né? Afinal, esse é um ano de eleição e ela se estende para os próximos governos. Eu acho que a gente ainda vai levar um bom tempo para resgatar os patamares de produtividade, para sair da recessão, para recuperar os números, né, da economia, o câmbio, certo? A balança comercial e etc. Então, deixar esse registro de acolhimento e dizer que a nossa conversa ela se dá com base em políticas municipais. Como que a gente avança? Eu acredito nisso. A gente tem visto, né, com a decisão do STF de dar o poder também aos prefeitos de decidirem sobre os limites das suas cidades, né, e como atuar e assim, se proteger desse vírus, um rebuliço muito grande, né, e o papel da integração, como poderia ser diferente se a gente tivesse essa coordenação acontecendo e a gente pudesse pensar regionalmente. A gente tem discutido no fórum uma série de demandas, né, que tem surgido de instituições como o Sebrae, a Firjan, a FEComércio, a respeito, e a FETranscarga, né, de transporte de cargas também, sobre essa questão dos fechamentos das fronteiras e o quanto isso atrapalha também o atendimento, principalmente em setores essenciais, mas que não se resumem a alimento e remédios, né? Tem uma série de insumos aí no meio dessa cadeia que também precisam estar circulando para poder esse produto chegar a quem está em casa e precisa dele. Então, assim, sob essa perspectiva, né, a rapidez de tomada de decisão, algumas questões ficaram... você não conseguiu mais pensar em adiar assuntos que até então a gente levava de forma mais suave, né? Como se fosse uma tendência, algo que aconteceria no futuro, e ficou bem claro que o imediatismo gerou novas realidades nesse momento de pandemia. Em relação a essa questão da gestão, assim, como você percebe essas urgências, né? Que tipo de instrumentos existem e estão disponíveis e informações também que podem ser fonte para tomada de decisão, que tem que estar assim, nesse central de controle das cidades, do Estado, do governo federal? Bom, primeiro eu queria aqui agradecer, a gente está... Geisa, com uma galera chegando aqui. Então, assim, ó, primeiro tem que começar pela minha cidade. Então, obrigado aí a galera de Petrópolis. Eu não vou citar nome, porque na última live que eu participei lá no meu Face, eu comecei a citar nome e eu tô sem óculos, a letrinha é miúda, e aí eu pulei nome, depois puxaram minha orelha, ficaram bravos comigo. Então, assim, ó, galera de Petrópolis, galera do bem, petropolitano, e a gente aqui representando um pouquinho do estado do Rio de Janeiro. Um beijo, que eu estou vendo tem uma galera dos teus seguidores aí do Estado, do Fórum de Desenvolvimento Econômico. Um beijo para eles. Acabou de entrar aqui uma galera de fora do país. Também não vou citar nome para não puxar saco. Essa galera que está em Portugal, um beijo para vocês. Uma honra, um carinho enorme ter vocês aqui nessa live. E assim, vamos falar então das ferramentas de gestão. E você tocou num ponto muito importante. A desarticulação do susto que o mundo levou, de que um dia você chega em casa e todo mundo está dizendo que você não pode mais sair de casa, de que um dia você chega em casa e que você não pode mais dar um abraço numa pessoa que você ama, isso até agora está mexendo com o emocional, com o psicológico das pessoas, né? Então, assim, nós já não estamos no começo da pandemia, mas nós ainda estamos tentando entender o que aconteceu, o que está acontecendo no mundo
E hoje nós dois aqui temos o desafio, eu e você, Geisa, de falar um pouco também do que pode acontecer depois. Tá? É, quando você vai fazer qualquer processo de crise, tá? E eu quero então tratar a pandemia como uma crise, e ela é uma crise mundial. E no Brasil ela é uma crise nacional. A primeira coisa que a gente espera numa crise é a integração de todos os níveis de entendimento das autoridades, de alinhamento de um planejamento. E eu aqui não vou criticar pessoas, não vou criticar governos, não vou criticar posicionamentos, porque eu entendo que todos estavam sofrendo, que todos estão sofrendo, que as pessoas estavam assustadas. Tá? A história vai contar os erros e acertos dos brasileiros, a história vai contar os erros e desacertos do mundo. Cabe a nós aqui aproveitarmos que nós estamos ainda, né, com chance de melhorar as condições que nós estamos enfrentando, adversas. Está na hora da gente trazer as ferramentas claras da gestão. A primeira é a transparência e a comunicação. Não existe gestão com desinformação. Desinformação é guerra. As pessoas que não se dão ao trabalho de pesquisar as fontes, de buscar os dados que têm e colocam isso de qualquer maneira em grupos de telefone, de zap, em redes sociais, em conversas, em videoconferências, estão prestando um desserviço à saúde pública, estão prestando um desserviço à recuperação do trabalho e renda e estão prestando um desserviço à sociedade brasileira e ao mundo. Então, acho que primeiro é a gente resgatar a cidadania. Nós temos que resgatar o nosso papel de cidadão. Enquanto cidadão, a gente tem direitos, mas a gente tem obrigações. E a primeira obrigação numa crise é não aumentar a dimensão da crise. Então, assim, desinformar, promover fake news, usar as ferramentas das redes sociais de uma forma irresponsável, de uma forma ideológica, é trabalhar contra o avanço da solução que ela passa pela união, pelo respeito ao próximo. Então, esse é o primeiro ponto. A gestão ela traz mecanismos, tá? Onde você integra salas de crise. Então, a gente deveria ter muito mais do que a gente está tendo de salas de crise integradas, né? Em todos os níveis da federação. Né? No nível do governo federal, no nível dos estados e no nível dos municípios. Não é fácil para prefeitos e para governadores, assim como não é fácil para presidente da República, tomar decisões na velocidade que o aprendizado dos impactos do coronavírus estão se colocando. Então, a gente tem a ciência buscando a solução e a gente tem os técnicos no enfrentamento, no desafio. E aí aqui eu coloco a primeira questão para a gente entrar em políticas públicas municipais de apoio à retomada do trabalho e renda. O sistema de saúde não pode entrar em colapso. Se o sistema de saúde entrar em colapso, vamos perder mais vidas. E ninguém aqui está disposto a discutir que perder vida é uma opção. Meu Deus do céu, não é uma opção perder vidas. Então, assim, a reabertura ela precisa ser faseada, ela precisa respeitar e isso é importante dizer que é política pública municipal. Cada município sabe o tamanho da conta que vai pagar no seu sistema de saúde. Cada prefeito, junto com as suas equipes e junto com a sociedade, eu acho que isso é que está faltando na maioria das cidades. A gente está falando aqui do estado do Rio de Janeiro, mas a gente tem que falar do Brasil inteiro. O que está faltando é essa articulação, que é uma ferramenta da gestão, no nível de integrar com muita transparência as ações públicas no nível municipal, junto à sociedade, aos empresários, aos empreendedores, as pessoas que estão desesperadas, perdendo seus negócios, e a sociedade que está ficando desempregada e que está em casa. Então, assim, primeira ferramenta de gestão, transparência e comunicação. Tá? Aonde? Dentro de uma sala de crise. Respeitando o quê? Os limites, os indicadores da sua cidade.
Né? Então, esses são os primeiros desenhos do que eu entendo ser extremamente importante como gestão de crise. Tá? Estamos falando do coronavírus, mas a gente tem que falar de gestão de crise como um todo, já que a gente está falando de ferramenta. Você falou de uma questão muito importante que é essa integração, quer dizer, não é só uma gestão, apesar do calo, né, apertar no papel do gestor municipal, é preciso essa integração com o nível estadual e federal. Quer dizer, muitas ações demandam que o recurso chegue de uma outra instância, que as coisas aconteçam a partir dessa integração. Na sua opinião, essa questão da gestão de crise, né? A gente não estava preparado, acho que o mundo não estava preparado para esse acontecimento, mas o que você queria que você destacasse é a questão do papel do cidadão nisso, né? E da importância também de, na comunicação, você trabalhar claramente o que está sendo feito, né? Para que o cidadão não ache que ele tem que decidir sobre uma coisa que impacta na vida de tantas outras pessoas. Então, assim, como assegurar, né, e como dar segurança à população de que as decisões estão sendo tomadas levando em consideração todos esses aspectos, né? E a gente sair um pouco dessa guerra se é economia, se é saúde, porque, na verdade, tudo está integrado. Né? Se a gente não tem saúde, não tem economia para funcionar depois. Bom, então, assim, primeiro, cada vez que a gente está trocando aqui, eu não posso deixar de registrar que está chegando uma galera aqui, já tinha uma galera muito bacana, e aí está chegando mais uma galera. Para quem está chegando agora, boa noite. Nós estamos batendo papo aqui das políticas públicas no nível municipal, no estado do Rio de Janeiro e no Brasil. Como que a gente pode, através de políticas públicas, fazer o enfrentamento do caos estabelecido e principalmente na recuperação da economia, na recuperação do trabalho e da renda nos próximos meses e anos. Não vai ser fácil, a recessão está colocada, né? A gente tem desafios enormes pela frente. Então, um beijo, um abraço para todo mundo. Eu estou vendo assim, os meninos estão botando coraçãozinho para a Geisa. Os coraçãozinhos aqui não são para mim. E as meninas estão colocando coraçãozinho para mim. Fica combinado assim, tá, Geisa? Toda vez que subir coraçãozinho, a gente já dividiu aqui. Está dividido. Agora explodiu aqui um monte de coraçãozinho. Então, assim, você puxou um fio da meada que a gente aqui acha super importante, que é a responsabilidade do cidadão, o comportamento cidadão. Né? Primeiro, vamos ao conceito de cidadania. Né? A cidadania ela tem uma origem no estabelecimento do convívio em sociedade. Né? Então, essa palavra, a sua formação etimológica, ela traz o conceito de como conviver em sociedade, em cidades. Tá? Então, assim, todo mundo que está num convívio, a gente entende que tem limite. Né? Então, o meu limite termina onde o seu começa. E isso vale para o direito. O meu direito termina aonde o seu começa. A invasão de limites, o desrespeito, o descumprimento de legislação, etc., são absolutamente comportamentos não cidadãos. Então, esse é o primeiro ponto. Então, acho que é fundamental que a gente traga o conceito de cidadania para a nossa discussão hoje. Tá? Quando você tem as autoridades articuladas, e eu acho que a gente aí pode melhorar. Tá? Eu acho que os municípios precisam melhorar a articulação nas suas cidades. Né? A gente tem percebido que a população, né, ela está com um grau de desinformação incrível. Ontem eu fiz uma videoconferência com 10 pessoas e você faz a mesma pergunta para cada um com relação ao que é o coronavírus, o que ele pode causar e etc. E você percebe que as pessoas estão com definições diferentes. Isso é uma oportunidade de melhoria para o gestor, sabe? E quanto mais legítima é a gestão, quanto mais comprometido é o gestor, e quanto mais transparente, mais próximo, né, ao seu desafio, que é gerir uma cidade, mais credibilidade ele vai ter na sua comunicação. Então, acho que é uma grande oportunidade dos prefeitos melhorarem
a comunicação e informar a população com um embasamento técnico, científico, exatamente o tamanho do nosso problema. Informado, como você também colocou muito bem, o encadeamento de responsabilidade jurídica, ele veio bater na porta dos prefeitos. Então, os prefeitos estão tomando decisões. Eles foram empoderados. Uma vez que eu conversei com a população, em cada cidade, e a gente deixou muito claro quais são as regras, né? O descumprimento dessas regras, como você disse, impactam na vida de outras pessoas. Então, assim, eu vivo com várias pessoas na minha família que são um grupo de risco. Então, tem total responsabilidade. Quem sou eu para decidir expor uma pessoa amada, querida, ou expor um outro cidadão que é grupo de risco a condições de insegurança sanitária? Tá? Então, acho que sim, nesse momento é necessário que se faça a abordagem. Eu sou contra qualquer nível de violência. Eu acho que a violência é quando a gente perdeu todos os recursos. Então, acho que a primeira abordagem ela tem que ser orientativa, informativa. Então, se você tem um cidadão que está dentro de uma legislação que todo mundo tem que usar máscara, você tem um cidadão que não está usando máscara. A ciência já mostrou que usar máscara diminui, não é suficiente, mas é importante para diminuir o risco do contágio. Aí você tem um cidadão que ele diz que não vai usar máscara, não está correto. Ele está descumprindo uma orientação científica, ele está descumprindo o poder estabelecido e distribuído para os municípios, para os governos de estado, tá certo? E ele precisa respeitar. Então, esse tipo de limite é que a gente tem que tratar. E a gente pode citar vários exemplos, mas acho que a máscara ela atinge o coração de todo mundo, porque, assim, de boa, é chato, mas por que no Oriente a maioria dos países controlaram rapidamente, né? No quadrilátero ali da Coreia do Sul, do Japão, Singapura, né? O povo oriental já tem um comportamento para diminuir o contágio de gripes e resfriados. Quando o cidadão oriental percebe que está com febre, ou tossindo, ou espirrando, ele já bota a máscara e vai embora com a máscara dele. Isso já é um comportamento de décadas. Esse tipo de comportamento permitiu, por exemplo, um menor impacto, né, na população. No Brasil não era uma cultura. País tropical, praia, sol, né? Então usar máscara, uma coisa te abafando, não é algo que a gente goste, mas é algo que a gente precisa fazer para viver como cidadão. A gente já está vendo algumas cidades experimentarem essa saída gradual do isolamento, sempre monitorando os indicadores e principalmente olhando para os hospitais, né? Você citou muito bem aqui que a medição, né, do município é justamente não deixar colapsar a saúde pública. De que maneira... E a gente também tem visto muitas instituições fazerem publicações de propostas de retomada gradual dessas atividades. Eu queria que você comentasse isso um pouco, assim, como é que vai ser esse processo, né? Como é que deveria se dar esse processo? O que você já viu de outros países também que já começaram esse retorno às atividades e, principalmente, os impactos que a gente vai ver acontecer aí para os empreendedores. A gente está falando todo o tempo de um novo normal, né? Que não tem nada a ver com o que era o nosso normal até o dia 17 de março, quando essas medidas começaram a ser anunciadas. Então, assim, o que tem de mudança que a gente já pode projetar aqui nesse momento que ainda não é de saída, né? Ainda estamos em isolamento social, mas algumas cidades já começam a experimentar esse retorno. Bom, primeiro, ele precisa ser faseado, sim, né? Na verdade, alguns serviços nunca pararam e a gente tem que bater palmas para as pessoas corajosas que fizeram esse enfrentamento, inclusive sem certeza dos riscos que estavam correndo, né? Então, parabéns para o povo da saúde. E o povo da saúde
vai além dos médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, está a equipe de limpeza hospitalar, pessoal lá do catering, da comida, né, da cozinha e tal, pessoal da área de segurança, o pessoal de manutenção de coleta de lixo, etc., pessoal que manteve os mercados abertos, as oficinas de apoio, postos de combustíveis, etc. Então, assim, já houve uma manutenção de uma configuração mínima de funcionamento para que a gente pudesse fazer o enfrentamento, o combate nesse primeiro ciclo, né? Por É favor. importante citar que o legislativo, por exemplo, estadual não parou, né? As sessões continuaram, primeiro semipresencialmente, agora à distância, mas assim também foi uma atividade que, mantidas o funcionamento mínimo, o setor administrativo continuou lá fazendo funcionar esse processo. A gente está num processo de mudança para um prédio novo. E isso não parou. Então, assim, são atividades importantes por conta da resposta rápida que precisa ser dada à população. Pode continuar. Não, sim, com certeza. Assim, então, parabéns para eles também, assim como todos os servidores municipais do ambiente estratégico que também continuaram, tá certo? A preservar a área de saúde, né? Todos os serviços públicos que precisaram ser mantidos. Então, Geisa, a forma de retomar as atividades, ela tem, na minha opinião, ela tem duas dimensões que precisam ser respeitadas e balanceadas o tempo todo. A primeira dimensão é sistema público de saúde. Ele não pode explodir. E aí tem que ir no nível municipal. Tá? Então, assim, parabéns para os prefeitos que estão fazendo a reabertura e a retomada das atividades, fazendo o controle dos indicadores de leitos de UTI e leitos de tratamento de doentes. Lembrando que as pessoas continuam tendo outros problemas de saúde. Então, as pessoas continuam com as suas doenças crônicas, né? Algumas pessoas com intercorrências, e a gente tirou as cirurgias eletivas, mas ainda continuam tendo cirurgias emergenciais, que não são só coronavírus. Então, nós já temos um sistema público de saúde complicado e a gente colocou um fator de agravamento da situação. Mantendo essa dimensão de leitos, você assim, ok, eu tenho uma folga, tenho um colchãozinho ali para começar a ver como é que está a curva de contágio na minha cidade, como é que está assim, o controle de quem está tendo a doença. A gente teve um problema sério, nós não conseguimos medir quem tinha a doença em larga escala no Brasil, nós não é o suficiente. Esse é um problema que é fundamental, ou seja, mapear onde é que a doença estava evoluindo e com que velocidade. Né? Então, o teste é absolutamente importante, ele não se tornou uma realidade, o teste é caro, alguns têm precisão baixa, é difícil de trazer esse nível de informação fundamental para a decisão técnica das equipes médicas, da galera que teve que criar aí os protocolos para fazer o enfrentamento da doença e que agora vai ter que fazer o encaminhamento da retomada das atividades. Então, a primeira dimensão é respeitar a capacidade do sistema de saúde e a sua curva de contágio, tá certo? Para que ela não perca o controle. Isso posto, você fasear o retorno é fundamental. Algumas atividades estão ficando para o final da fila por motivos óbvios. Não dá para retomar agora atividades culturais de aglomeração. A gente vai fazer um show com 5.000 pessoas não testadas, né? A gente não sabe quem está, quem não está, certo? Com o risco de ter gente ali que tem maior chance de agravar o quadro. Então, algumas atividades vão ficando para o fim da fila. Eu acho que vale dizer o seguinte: o comércio precisa voltar, o setor de serviços precisa voltar e a indústria precisa voltar. E precisa começar a gerar emprego e renda de novo, precisa retomar o consumo. A gente precisa... Quer falar? Pode falar. Você levantou o dedinho? Teve um movimento muito interessante
que foi, eu acho que é digno de nota, assim, por conta da rapidez em que aconteceu, que foi a mobilização de setores industriais para poder atender uma demanda que surgia aí, seja das máscaras, dos respiradores. A gente viu um movimento muito forte da indústria, tanto orientando como deveriam ser esses produtos, né, quanto mobilizando mesmo o parque para produzir o álcool em gel, por exemplo. E isso demandou aí uma ação coordenada em vários níveis e instâncias, que eu acho que é importante a gente comentar. Quer dizer, também vai ter muita a gente tá começando a falar, quer dizer, e a ver como é esse processo de diversificar a produção, né? Como é que você, a partir de uma demanda que se coloca urgente, vira uma produção para poder não sucumbir e poder também atender ao que está surgindo nesse momento, assim. Eu acho que é importante a gente comentar isso, porque foi algo que no Rio de Janeiro aconteceu com muita força e em determinados núcleos, né, em determinados arranjos produtivos locais muito definidos, né? Na própria região serrana, a gente viu o pessoal da indústria têxtil trabalhando as máscaras, enfim, e outros setores se mobilizando em relação a isso. Tá, então, assim, fechando o ciclo da reabertura, respeitar a dimensão da curva de contágio, né, se ela está controlada, se ela chega no pico e desce, e a capacidade do sistema municipal de saúde e o escalonamento da entrada. Lembrando que os negócios vão ser reconfigurados. A gente tem visto muitas operações de lojas que vão começar a controlar número de pessoas dentro, né, os protocolos de usar máscara, etc., restaurantes, afastamento, barreiras sanitárias com acrílico, separando mesas e por aí vai. Então, é toda uma reconfiguração do processo. Indo na direção da indústria, também, né, a gente mudou o metro quadrado ocupado pelo pessoal que está na produção. Então, tem todo um redesenho das áreas que o pessoal da indústria vai entender, que é o SMSQ, né, que é saúde, meio ambiente, segurança e qualidade. Tá? Então, é um desafio enorme para as áreas que cuidam do SMSQ na indústria para reconfigurar os espaços e tudo mais. Agora você já está, né? Estou vendo aqui que a gente tem aí uns 20 e poucos minutinhos de live. Também cumprimentar a galera aí que está chegando, a galera que pôde ficar e sair um pouquinho também. Um beijo, tchau. Tem um monte de cumprimentos aqui. E estamos chegando no ponto, que políticas públicas municipais vão funcionar para retomar mercados regionais. Tá? Então, queria entrar nessa questão, passando pelos APLs, na questão da importância da economia local, da economia regional a partir de agora. Quando a gente lembra do mundo antes do coronavírus, o que nós tínhamos era um país um mundo muito globalizado, tá? Com cadeias de valor espalhadas pelos continentes. Então, eu não queria saber. Eu sou uma fábrica de tênis, mas a sola de borracha mais barata que eu consigo comprar fica a 3.000 quilômetros, eu vou encomendar essa sola de borracha do meu tênis lá. E como é que fica quando o mundo trava e as porteiras se fecham e eu não recebo mais a sola do tênis? Tá certo? Eu vou ter que começar a pensar como que eu faço para garantir produção mínima mais regional e mais local. Talvez o tênis não seja o exemplo crítico, mas eu falei para você no nosso bate-papo da TV, né? Na semana agora, foi ontem ao ar, não é isso? Foi muito legal o programa, te agradecer pela oportunidade, da questão dos medicamentos. Nós ficamos 2 meses sem receber contêineres de insumos para antibióticos na indústria farmacêutica. Então, as cadeias de valor, elas não que o mundo globalizado vai acabar e não que a cadeia de valor global vai acabar,
mas ela passa a sofrer um impacto de uma necessidade estratégica dos países, dos estados, das regiões, e o que a gente tem que discutir hoje dos municípios, tá? De manterem um mínimo de ciclo econômico, né, dentro das suas cidades. E aí entra talvez uma política pública municipal absolutamente importante, né? Todo município tem poder de compra, ou mais ou menos, né? A gente sabe que a reclamação é sempre que não tem dinheiro, mas quem trabalha com as cidades, né, com o setor público, sabe, nunca tem dinheiro. Os motivos não vamos discutir, mas nunca tem dinheiro. Mas vamos nós. Então, assim, vindo aqui para a questão local, você tem uma carteira de demandas numa cidade. Vamos dar alguns exemplos. Tá? Você tem que comprar merenda para a escola, você tem que comprar uniformes em geral, uniformes para a área da saúde, para a área de limpeza urbana. Você tem que comprar vassoura para varreção, carrinho de mão, enxada. Você tem que comprar ponto de ônibus, né, feito de estrutura metálica. Então, assim, você compra um monte de coisa para você equipar a sua cidade. Por que nós não podemos discutir modelos, políticas públicas que comecem a efetivamente desenvolver fornecedores locais nas cidades e incluir dentro de critérios sérios, né, de precificação, de qualidade, etc. Competitividade. Exatamente. E incluir esses fornecedores no cadastro e ter um programa de comprar parte da produção desses fornecedores, que eu diria para você que ele é maior do que um programa econômico. Ele passa a ser um programa econômico social. Então, se eu tenho lá um município com capacidade de compra de 100 milhões de reais, por que não entra na posição da gente efetivamente poder, por exemplo, colocar 10% do poder de compra localmente, numa crescente? Então, assim, uma das minhas defesas mais veementes na retomada econômica daqui para frente é que os prefeitos olhem para o cadastro local de fornecedores com mais intensidade, que trabalhem fundos em parceria com o Estado e com a Federação, fundos de retomada da economia, onde você possa dar microcrédito, possa dar crédito, não para qualquer um, para aqueles empreendedores que participarem de programas de capacitação, de qualificação, e através de microcrédito, crédito, a gente sabe que tem um alto grau de inadimplência. Mas como assim? Acontece que hoje tá tudo, os ciclos econômicos estão rompidos. Então, temos que criar condições de ter inadimplência, né, porque ele não tem mercado. Então, vamos gerar o mercado. Então, entra com microcrédito e crédito, entra com capacitação de empreendedorismo, capacitação técnica, capacitação profissional, entro com apoio através das secretarias de apoio ao estabelecimento, né, a desburocratização do processo, secretarias fazendárias, de finanças, econômicas, desburocratizando, juntando tudo isso e comprando uma parte. Não é para comprar tudo do cara. Ele tem que ser competitivo, tem que ter preço, qualidade e prazo, e aí eu compro uma parte. A outra parte, ele vai vender lá no município para outras empresas, para o cliente do varejo, vai vender para os municípios vizinhos. E por que, eu vou usar aqui uma expressão comum, que é o spin-off, né? Por que essa empresa não vai ter um spin-off para desenvolver outros produtos, uma inovação e atingir outros mercados? Então, essas produções estimuladas em cadastros locais, com compra pública, garantindo um pedaço de mercado, que é o maior problema, a falta de mercado é o maior problema, a gente consegue, então, dar uma gasolina ali, dar um combustível para retomar uma atividade mínima econômica. Lembrando que quando você tem um empreendedor, quando você tem um empresário, gerador de emprego e renda, ele está gerando dignidade. As pessoas, né, emergencialmente, né, precisam da cesta básica, né, da ajuda lá, pouca, mas necessária, né, uma renda mínima, etc.
mas todo mundo quer ter dignidade, todo mundo quer trabalhar, quer produzir, quer gerar sua receita, sua renda e poder, sim, escolher qual é o lazer que vai ter, qual é a comida que vai comprar para colocar em casa, o que vai oferecer, que escola e vai oferecer a filhos e por aí vai. Então, eu acho que esse é o grande desafio. Políticas públicas municipais de retomada da economia local. Você falou de um ponto importante, né, que é a questão do papel do Estado e de utilização das compras públicas para fomentar esses pequenos negócios, né, formar novos fornecedores dentro de perspectivas de crescimento, né, de competitividade. E aí eu te pergunto, como é que fica, na sua opinião, a questão da sustentabilidade? Há um debate já posto, né? E é muito interessante porque a diminuição do fluxo de movimentação das pessoas gerou algumas consequências que as pessoas começaram a chamar de os fatores positivos, né? Quer dizer, você via o mar mais limpo, as pessoas mostrando os animais retomando os espaços, e outros textos já começam a botar isso no seu devido lugar. Né? Tá tendo menos movimentação, tá tendo menos movimento aí enfim, dos resíduos, e por isso está mais limpo, mas não quer dizer que as coisas não vão voltar a uma normalidade. E aí é um perigo também de, nessa retomada, esse crescimento ser feito a qualquer custo, né? Ignorando algumas ações e alguns avanços que já ocorreram em relação à sustentabilidade. Qual a sua visão a respeito disso? Há esse perigo, assim, da gente dar andar um pouco de marcha ré em cima de conquistas que foram sendo e avanços que a gente foi conseguindo ao longo do tempo em relação à sustentabilidade, principalmente da responsabilidade das empresas, da economia circular e outros processos que a gente vinha vendo um olhar muito mais animador e muito mais mobilizado para esse setor? Bom, o risco está colocado, né? Se a gente, nós vamos escolher o mundo daqui para frente, tá certo? Eu acho que tem uma revisão das nossas crenças e valores. Isso não tem nada de clichê, isso é fato. Acho que está todo mundo fazendo uma grande revisão de vida, né? Em todas as dimensões. Tá? Então, nós vamos avaliar que mundo nós vamos ter. A ciência, né? A academia, ela veio evoluindo no que se chamava de hélice tripla, depois virou hélice quádrupla, e mais recente tem um artigo, se eu não me engano, da Universidade Católica, da hélice quíntupla. O que é isso? A quinta par da hélice é a sustentabilidade, né? Durante muito tempo, a gente trabalhou no conceito de APLs com a hélice tripla, que era o governo, as instituições e a universidade. Tá? E aí se percebeu que a gente estava fazendo uma gestão top-down dos recursos, né? E das políticas, principalmente no nível municipal. Aí a gente incluiu a sociedade. Né? Então ficou patente que não podia ser triplo, tinha que ser quádruplo, essa hélice para movimentar, né, essa história toda. E mais recente, a sustentabilidade passou a ser o quinto elemento, né, dessa história toda, e fundamental, porque afinal de contas, que ambiente nós teremos, né, para o dia de amanhã? Então, a sustentabilidade, ela não é acessória. A sustentabilidade, ela é pauta prioritária. Tratar o ambiente e as políticas de desenvolvimento econômico, sem falar em sustentabilidade, está indo na contramão do planeta, do ser humano, e aí vão acontecer coisas horrorosas, né? Porque a falta de respeito ao ambiente, a gente já aprendeu que ele responde à altura, né? Então, na minha opinião, tem o risco, e quem tem que cuidar para que esse risco seja contingenciado somos nós, cidadãos. O exercício da cidadania defendendo que governos falem sim, mas falem juntos com as instituições, falem juntos com a universidade, com a ciência, com a academia, falem juntos com a sociedade e que todos esses atores falem juntos com a sustentabilidade. Então, não consigo imaginar a gente ter políticas públicas municipais sem artigo 1º, respeitar o ambiente onde vivemos.
Tem aí um papel, aproveitando esse gancho da sustentabilidade, que é muito importante, né, e que ficou muito claro que é crítico com a pandemia, que é a questão do saneamento. Na verdade, cuidar dessas infraestruturas, como papel do governo, também gera a possibilidade de fomentar as obras e atividades que geram emprego também. Na sua visão, assim, de que forma essas agendas vão se equilibrar nesse processo, né? Do Estado demandar e poder fomentar a criação de mercado a partir das demandas do próprio Estado, né? Um dos maiores compradores aí da sociedade é o Estado. Então, assim, ele podendo trabalhar essa frente, mas também trabalhando a questão da infraestrutura, da diminuição das moradias irregulares, porque a gente vê o quanto essas pessoas estão em risco, muito mais risco, por estarem mais juntas, aglomeradas, em situação de vulnerabilidade. Então, assim, como trabalhar também essa questão social e ambiental de forma mais estruturada? Eu acho que esse é o desafio do mundo, né? As respostas elas vão precisar ser encaminhadas entendendo as particularidades de cada região. Eu posso dizer, por exemplo, eu vivo numa cidade, né? Minha família está aqui e eu estou aqui já há mais de 40 anos que eu frequento Petrópolis. Nasci no Rio de Janeiro, na capital, mas eu venho para Petrópolis há muitas décadas. Criei meu filho aqui, vivo com a minha família aqui. E é uma cidade que ela é uma cidade com problemas sérios de, por exemplo, habitacionais, que são construções irregulares nas encostas, né? Não adianta discutir quem deixou acontecer. A realidade é que aconteceu e está colocado, né? E Petrópolis tem um fenômeno que enfrenta chuvas violentas, né, no período do verão, e essas chuvas elas provocam alagamentos na cidade, mas elas também provocam deslizamentos. Então, a necessidade, né, de controlar, de contingenciar tudo isso, alinhado à recuperação da atividade econômica, da superação do sistema de saúde, né, de permitir que as pessoas realizem seus sonhos, que tenham esperança, tá? É uma fórmula não tem milagre. Trabalhar 25 horas por dia, 8 dias por semana, de forma transparente, trazendo para o jogo todos esses atores e planejando você e eu como que a gente gasta em cima das prioridades. Essa semana a gente brincou, né? A gente estava num grupo de videoconferência e estava todo mundo discutindo a alocação de recursos. Vai caber bem esse exemplo aqui para a gente, tomando conta aqui do tempo. Nossa, 5 minutos. Então, assim, esse exemplo vai caber bem, um exemplo muito simples e bem legal, né? Por acaso, tinham 3 executivos, tá certo? E tinha uma executiva mulher, então éramos 4 na videoconferência, e a gente estava discutindo a alocação de recursos, etc. e tal. De repente, a executiva virou-se no grupo de discussão e falou o seguinte: vamos parar nós 4 aqui, essa conversa, e vamos chamar minha mãe, que ela vai saber como gastar o dinheiro, porque aqui em casa não falta nada. Então, assim, você dá R$1.000, então, vou brincar, tá? Isso é brincadeira, pessoal, não é crença, não é ideologia. Você dá R$1.000 para o marido, ele gasta em um dia. Vai arrumar um monte de coisa que não precisa comprar. Você dá para a dona de casa R$1.000, o filho vai para a escola, sabe? A geladeira tá sempre ali arrumadinha, a casa tá cheirosa, a caminha tá feita. Então, é o seguinte, precisa encontrar caminhos responsáveis, executivos e administradores competentes para permitir conciliar essas agendas, porque elas são prioritárias e elas precisam caminhar juntas. Uma não pode estar em detrimento da outra. Então, o programa de saneamento básico de um município, a política pública de recapeamento de infraestrutura de rodagem, de asfalto, a merenda escolar, o sistema de saúde, na prevenção, lá na ponta, todas essas agendas
precisam estar ordenadas num grande, diria assim, grupo de planejamento e execução. Eu brinco que as pessoas têm muita iniciativa e pouca finitiva. Começa muito e não termina. Então, o que nós precisamos é ter iniciativa e fazer a finitiva. Ou seja, tem que acabar, tem que fazer e entregar. Essa é a minha visão. Nesses últimos 5 minutos aí da gente encerrar essa Já? live, a gente falou muito, passa muito rápido, né? A gente Já? falou muito, do desafio das cidades e de várias ferramentas que já estão disponíveis para as pessoas, mas eu acho que tem um fator importante, né, e de esperança, que é a possibilidade de sonhar, que você também falou aí, colocou na nossa discussão. Dentro dessa perspectiva, assim, de uma agenda que todo mundo vai ter muito trabalho, né, para buscar essa recuperação, a retomada do crescimento e do desenvolvimento econômico do Estado do Rio de Janeiro, qual é a sua visão, assim, qual o seu sonho, né, em relação ao nosso futuro? O que você acha que já é possível pensar em termos de horizonte, né? E que você vê como algo que é preciso, que você pode projetar, mesmo estando nesse momento tão caótico que a gente está atravessando. É para sonhar? É para sonhar? Precisa, né? Um pouquinho. Esperança é bom, né? Acalenta o peito, o coração. Então, vamos sonhar. Primeiro, o exercício pleno da cidadania. Nós precisamos ter comportamento cidadão, sabe? Respeitar o próximo. A gente não precisa que os nossos amigos frequentem a mesma igreja, frequentem ou torçam para o mesmo time de futebol, sabe? Que acreditem nas mesmas coisas. Mas a gente precisa aprender a se respeitar, sabe? A buscar o ponto de convergência. Porque é na união, é no esforço, ao invés de gastar energia no cabo de guerra, é no esforço de todo mundo do mesmo lado do cabo, puxando o desafio enorme que vai ser a transformação da sociedade pós-coronavírus. Então, o meu sonho é que a gente consiga, a minha esperança é repensar como que vivemos juntos, como que podemos ser mais solidários, como que podemos estender mais a mão, como que podemos ser mais bacanas, respeitando as pessoas, não desconstruindo imagens, buscando, sabe, a verdade, não distribuindo desinformação, mas sim buscando o exercício do debate democrático verdadeiro. E, através disso, entregarmos um mundo melhor, um mundo mais sustentável, cidades mais prósperas, com pessoas mais felizes, com mais qualidade de vida. Eu brinco que se cada cidade tivesse, ao invés de um prefeito, tivesse um número de cidadãos, todos como prefeitos, sem pichar, sem quebrar, sem desrespeitar o próximo, buscando a promoção, eu tenho um pouquinho mais, vou ajudar ali, eu tenho um pouquinho menos, posso contar com fulano, nós viveríamos num mundo melhor. Mas você me disse que era para sonhar, que era para ter esperança, então acredito na união, acredito no ser humano. Eu acho que a gente tem podido ver muita coisa boa também acontecendo, uma corrente do bem ativa, e muitas pessoas vendo a importância de tomar, assim, de puxar para si a responsabilidade que tem em qualquer um dos ambientes em que atua. Então, assim, eu também guardo aí a oportunidade de compartilhar essa necessidade da gente continuar atento ao que precisa ser feito, pensando aí que a gente vai ter um futuro sim, que vai ser diferente, mas que a gente pode fazer ele ser melhor, né? Não só voltar ao normal, mas conseguindo aí alcançar coisas que pareciam mais distantes antes dessa pandemia. Muito obrigada por você ter participado. E Sou teu muito fã, tu obrigada. sabe? Hã? Quero te mandar um beijo. O Carlos Eduardo Porto mandou um beijo para você. Falou assim: você vai fazer live com a Geisa Rocha? Diz que eu sou fã dela também. Então, o Cadu mandou um beijão para você. Se eu não falasse isso aqui, ele dizer que não era mais meu amigo.
Imagina, amo de paixão. Muito beijo para ele. Ah, Caduzinho Tá, mandou um beijo, é verdade. Estou aqui ao vivo. Cadu agora vai guardar essa live para o resto da vida. muito bom ter tantos participantes aí, poder dialogar com vocês assim, curtam também a página do fórum, a gente vai continuar fazendo lives. Eu acho que esse é um instrumento interessante de dialogar e de colocar assim, também várias mentes produtivas e dispostas a fazer um novo mundo, né? As coisas acontecerem de maneira diferente. Então, assim, obrigada de novo por você ter aceitado o convite e o desafio de ficar aqui 1 hora conversando. Ué, Mas foi sensacional. acabou? 10 Acabou. minutos assim, tá rapidinho. Eu Geisa, sou teu fã. Sou teu acho que tem que fã. acabar rapidinho para não ser acabado aqui, porque o Instagram acaba com a gente. Não, vamos nós aqui, olha. Eu acompanhei aqui tanta gente bacana. Tenho certeza que alguns são amigos seus, são seguidores do fórum, né? Então, estou tendo a oportunidade de conhecer aqui um monte de gente, deixar um beijão aí, um abraço para todo mundo. Através da discussão coerente, do debate democrático, sabe? De buscar o entendimento da ciência que a gente vai conseguir avançar e ocupar os espaços que a gente merece, né, no planeta e nas cidades. Então, Geisa, um beijo. Sou teu funcionário. Você diz onde é que eu tenho que estar, eu me apresento lá. Tá bom? Ó, Tamo junto. beijão. Obrigada. Tchau, tchau.